A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco neste momento. Lembrando que estamos aqui para realizar mais uma live do livro Uma Vida com Propósito, que nós estamos usando como base de estudo. Lembrando também que o autor é o Rick Warren. Hoje nós iremos falar o capítulo 30, Moldado para Servir a Deus. São 40 capítulos, nós já falamos até aqui 29 capítulos. Lembrando que você pode compartilhar, você pode curtir e, ao mesmo tempo, você pode entrar no nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Lá você vai encontrar as nossas lives da oração, os nossos cultos e também a live que estamos usando como base de estudo, este livro, Uma Vida com Propósito. Este é o livro aqui, ó, Uma Vida com Propósito, o autor Rick Warren. Tem sido uma benção. Se você perdeu os capítulos, você pode estar acessando o nosso site e lá você vai encontrar todas as lives gravadas. Também no YouTube, entra lá e coloque Igreja Batista Eulan. Curta a nossa página, com certeza será bênção para a tua vida. Vamos agora, então, iniciar mais esse capítulo para a glória de Deus. Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Nós falamos no propósito número 1, do 1 ao 14, você não está aqui por um acaso. Propósito número 2, do 15 até o 20, o capítulo, 15 até o 21, você foi formado para fazer parte da família de Deus. E o propósito número 3, 22 até o 28, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Propósito número 4, você foi moldado para servir a Deus. No capítulo, dentro desse propósito número 4, o capítulo 29, aceitando a sua missão. E o capítulo 30, que é o de hoje, moldado para servir a Deus. Amém? Só vou confirmar aqui o volume. Ok, aparentemente está bem o volume, e isso é importante para você conseguir entender o que nós estamos falando. Então vamos lá. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Isso Jó, capítulo 10, versículo 8. Aqui na versão original, as tuas mãos me fizeram e me deram forma, e te voltas agora para me consumir. Aqui Jó, num período que ele estava vivendo de luta, dificuldade, algumas coisas ele questiona, mas Deus até releva tudo aquilo lá por causa de toda a luta. Mas Deus estava aprovando e realmente ele saiu aprovado e não reprovado. E a pergunta é, diante dessa pandemia, das dificuldades, da luta, Deus também, com certeza, pode estar te provando. E como que você vai sair dessa situação? Aprovado ou reprovado? Que você possa sair aprovado como Jó saiu. Então, moldado para servir a Deus. O povo que formei para mim proclamou o meu louvor. Isaías 43, 21. Esse povo que formei para mim, para que publicasse o meu louvor. Então, voltando nesse capítulo, moldado para servir a Deus. E dentro desse servir a Deus, Deus quer que nós o louvemos, que o sirvamos de todo o nosso coração. Você foi moldado para servir a Deus. Eu e você fomos moldados, criados, trabalhados através de uma conversão genuína, através de uma entrega, e o objetivo maior é que sirvamos a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animais ele fez e o objetivo é que esses animais correm. Outros saltam, outros escavam e outros voam. Sim ou não? São os animais que Deus fez. Cada um tem um papel especial para cumprir conforme foram moldados por Deus. O mesmo se dá com os humanos, ok? Cada um de nós foi concebido ou moldado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Deus estabeleceu isso. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósito? Como será usado?
e a função pretendida sempre determina a forma do prédio. Antes de Deus o criar e me criar, ele decidiu que papel queria que você desempenhasse na terra. E eu também. Eu creio que um desses papéis a gente já está vendo aqui, né? Me chamou para que eu pregasse, para que eu anunciasse a palavra de Deus, para abençoar você. E assim cada um de nós temos um propósito de Deus, para que possamos levar a palavra dele, ser um servo, uma serva. Antes aqui, como nós disse, Deus então nos levantou para desempenhar esse papel na terra. Então ele planejou exatamente como queria que você e eu o servisse. Então o moldou para essas tarefas. Você é da forma que é porque foi feito para um ministério específico. Deus usa cada um da maneira que quer usar, porque ele nos fez para isto. A Bíblia diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Efésios 2:10. Deus nos fez para realizar boas obras. A palavra poema vem da palavra grega traduzida por criação manufaturada. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Lembra que Deus nos fez? E ele realmente tem trabalhado isso em cada ser humano. Você não foi feito numa linha de montagem, como você vê aí numa fabricação de carro ou outra coisa, de produção em massa, sem ter sido objeto de reflexão. Você e eu somos obra-prima exclusiva e feita sobre medida. Deus nos fez, inclusive, alguns chegam a dizer que essa forma ele jogou fora, a ponto que a nossa digital não existe outra igual. Não existe outro igual a você, ainda que haja, muitas vezes, gêmeos idênticos, nunca serão iguais. Olha só a perfeição de Deus. Voltando aqui, você é uma obra-prima exclusiva e feita sob medida, e Deus propositadamente moldou e formou você para servi-lo de um modo que torne seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Deus fez essa mistura. Davi louvou a Deus por essa magnífica atenção pessoal aos detalhes. Olha o que ele diz: tu fizeste tudo com delicadeza, as partes íntimas de meu corpo, e a uniste no ventre da minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Salmo 139, 13 e 14. Nós podemos ver aqui, louvando a Deus pela maneira que o salmista foi criado, assim também como eu e você fomos criados. Deus nos fez algo magnífico. Como disse Ethel Waters, Deus não faz porcaria. Então eu e você não somos porcaria, ainda que o inimigo tenta nos colocar para baixo, dizer que nós não temos valor, que Deus não se importa conosco, é mentira dele, porque Deus não nos fez porcaria. Deus não apenas o moldou antes do seu nascimento, mas planejou cada dia da sua vida para favorecer o seu processo de formação. Davi continua: cada dia de minha vida foi gravado no teu livro. O dia de hoje foi gravado no livro de Deus, sabia disso? Esse momento que você está aí assistindo, meditando nesta palavra, observando aquilo que Deus tem para o seu coração, Deus escreveu no livro dele. E ele sabia que haveria esse momento, esse encontro, que ele ia preparar a minha pessoa, a sua pessoa e até mesmo a minha pessoa através desse livro abençoado do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, para nos abençoar. Ele sabia de tudo isso. Ele é soberano. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia tivesse acontecido. Mesmo antes, porque nós não sabemos no dia de hoje, o dia de amanhã, né, o que virá pela frente, mas Deus, ele sabe de tudo. Ele tem os mínimos detalhes. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda nem havia nenhum deles. Isso significa que nada que tenha ocorrido em sua vida é insignificante.
Deus usa toda a sua vida a fim de moldá-lo para o seu ministério, para o meu ministério, com relação aos outros, e formá-lo para o seu serviço perante Ele. Deus jamais desperdiça coisa alguma, mesmo as coisas erradas que nós já fizemos, mesmo aquilo que muitas vezes pecamos, as nossas falhas. Deus usa isso para que o nosso ministério também seja fortalecido e que possamos aprender também com os erros, para que possamos ajudar aqueles que ainda estão nesse processo de amadurecimento. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiências de vida, a menos que pretendesse usá-lo para a sua glória. Então Deus tem te dado talentos, capacitação, como também tem me dado. E o objetivo de todos esses talentos é que nós venhamos a ser usados para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que você é especial e admirável. Você é especial e admirável. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Para ajudar a lembrá-lo de 5 desses fatores, lembrando, voltando aqui, você é uma combinação, eu também somos uma combinação de múltiplos fatores. E nós vamos falar agora sobre 5 fatores, ok? Que foram criados, esse simples acróstico, para que a gente possa entender. Forma, ou seja, Deus nos formou. Neste capítulo e no próximo daremos uma olhada nesses 5 fatores. E em seguida vamos explicar como descobrir e usar a forma que Deus lhe deu. Como Deus lhe dá forma para o ministério, toda vez que Deus nos dá uma missão. Ele nos equipa com o que precisamos para realizá-la. A combinação sob medida de suas capacidades é a sua forma. Então Deus me deu essa forma de estar pregando a palavra de Deus. Deus me deu a forma, muitas vezes, das lives da oração, dos nossos cultos, da maneira. Cada um tem a sua forma. E não adianta eu querer imitar a forma do outro, porque não dá certo. Cada um tem o seu jeito de ser, o seu jeito de Deus usar. Porque por mais que eu tente imitar o outro, não vai dar certo. Então cada um, Deus tem a sua forma de usar. Deixa Deus te usar desta forma que Ele também preparou para a tua vida. Formação espiritual, dentro desses 5 fatores, é a formação espiritual, opção de coração, recursos especiais, modo de ser e áreas de experiência. Vou repetir. Formação espiritual, ok? É a forma que Deus prepara cada um. Opções do coração, recursos pessoais, ok? Modo de ser e áreas de experiência. Então vamos lá na primeira forma, esclarecendo sua formação espiritual. Deus dá a todo cristão dons espirituais para serem usados no ministério. Deus dá dons. Romanos 12, 4-8. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, é aquilo que nós falamos, nós estamos aqui nesse corpo, temos muito membro, dedos, braços, na verdade, perna, tal, tudo isso faz parte do corpo, membro. E nem todos os membros têm a mesma função. Então o dedo tem a função o quê? De pegar, ok? Já os pés, né, a perna é para nós andarmos, ok? O coração é para bombear o sangue, o rim é para filtrar, e assim cada membro tem a sua função. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, ou seja, dentro desse contexto somos um só corpo em Cristo. Cristo é a cabeça, que é onde vem todo o comando para o corpo, e individualmente um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé, se é ministério, seja em ministrar, ou seja, se Deus deu os dons, cada um Deus dá diferente. Tem uns que Deus vai dar o dom da profecia, de trazer a palavra revelada,
ao coração, né, do homem. Muitas vezes o ministério aqui, como nós estamos vendo, se é ministério, seja em ministrar, é o que nós estamos fazendo aqui, é o dom que Deus nos deu. Se é também ensinar, é o ministério que Deus vai dando. E haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar. É muitas vezes que você vai corrigir, você vai falar, vai advertir alguém. O que reparte, faça com liberalidade. É o outro dom, né, da generosidade. O que preside, com zelo. E o que usa de misericórdia, com alegria. Cada um Deus dá aí repartindo para o benefício do corpo de Cristo, do reino de Deus. 1 Coríntios 1,12, quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo ou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu de Cristo. Então, dentro desse contexto, é aquela coisa, muitas vezes, que a gente tem que entender, que o corpo, nós temos que saber que tudo está relacionado a Cristo, em servir a Cristo. Então, aquela coisa, eu sou, não, todos estão sendo usados para o mesmo propósito. Efésios 4, do 8 ao 15. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, olha aí os dons, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros mestres. Já pensou se todos fossem pastores? Se todos fossem mestres? Se todos fossem apóstolos? Se todos, né? Então Deus repartiu para o benefício da obra dele. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, o objetivo de dar para cada um dom é que haja o aperfeiçoamento da obra dele, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, todo o objetivo do dom que Deus dá para nós é para a edificação do corpo de Cristo. E o objetivo maior é o quê? Que tenhamos a mesma fé, e essa fé no pleno conhecimento de quem? De Jesus. Conhecermos o Filho de Deus, conhecermos a Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento da doutrina. Ou seja, nós não sermos levados muitas vezes por doutrinas falsas, doutrinas aí de falsos ensinamentos, mas baseados somente nesta palavra, a palavra que gera vida, a palavra que transforma. E ele acrescenta, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, porque muitas vezes o homem leva, né, as pessoas a errarem, por não conhecer as Escrituras. Jesus disse, errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Muitas vezes pegam um texto fora do contexto, viram um pretexto e ali se forma uma doutrina, se forma uma seita. Então nós temos que tomar cuidado, examinando as Escrituras para ver realmente qual é o propósito de Deus em cada situação. Antes, seguindo a verdade em amor. A verdade é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Seguir a verdade, seguir a Jesus em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem que é a cabeça? Cristo. Então, que possamos crescer em Cristo. 1 Coríntios 7,7. Contudo, queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um deste modo e outro daquele. Então Paulo dizendo, olha, eu gostaria que todos estivessem que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas ele acaba afirmando, mas cada um tem Deus o seu próprio dom. Deus dá a cada um aquilo que ele deseja dar, que vai ser o melhor para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do corpo de Cristo. São habilidades especiais concedidas por Deus para servi-lo, e são concedidas somente aos cristãos. Seus dons são parte importante de sua formação espiritual. Então esses dons, para quem que Deus vai dar? Para os cristãos. Se você realmente é de Cristo, esse dom também é para você. Basta você buscar e você dizer, Senhor, eis-me aqui.
Usa-me conforme o teu querer, na tua obra, conte comigo. E muitas vezes Deus vai te usar pregando a palavra, Deus vai te usar muitas vezes no louvor, Deus vai usar você muitas vezes no som, Deus vai usar muitas vezes você na oração, porque querendo, a igreja precisa de intercessores. Deus vai usar você para ficar muitas vezes numa porta, sim, recebendo as pessoas, muitas vezes na limpeza da igreja, tudo sim, de alguma forma, é importante para a obra. Aquela coisa que a gente não pode dizer, dedinho, você não tem valor. Tudo tem o valor, principalmente dentro do ministério. Ou vai usar no ministério das crianças, com os adolescentes, com os jovens, entendeu? Ou muitas vezes o ministério de você ir visitar os doentes, ou mesmo você ir ali pregar a palavra àqueles que estão necessitados, mesmo que não seja ali dentro da igreja, mas você vai pregar fora. São tudo dons que Deus vai dando e capacitando para o ministério. Olha agora, seus dons são parte importante de sua formação espiritual. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Então, quem que vai receber os dons de Deus? Aquele que tem o Espírito de Deus. E como que eu tenho, então, pastor, o Espírito Santo? Jesus disse que quando você entrega a sua vida a Ele, através de um arrependimento, através de uma conversão genuína, convidando o presente de Deus, que é Jesus, aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador, entregando a sua vida a Jesus e permitindo que Jesus entre no seu coração, nesse entrar Jesus também derrama sobre nós o seu Espírito. Então nós temos o Espírito Santo de nós, inclusive o Espírito Santo de Deus que está em nós, inclusive que é a garantia da nossa salvação. E quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, aí nós podemos dizer que teremos esses dons que Deus nos dá. É o que eu sempre costumo dizer. Você muitas vezes, Senhor, eu quero muitas vezes os dons também, que é o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, é orar, muitas vezes é orar para que as pessoas sejam curadas, muitas vezes profecias, mas aí aquela pergunta, para que você quer esses dons? Apenas para ter? Deus não vai te dar. Agora, se você dizer, Senhor, eu quero para abençoar vidas, para orar por vidas, para ser canal de bênção para outras pessoas, aí é diferente. Porque muitas vezes dar só por dar não tem o porquê. Continuando. Você não pode adquirir dons espirituais ou mesmo merecê-los, por isso são chamados dons, ok? Então nós não podemos adquirir dons espirituais e nem mesmo merecê-los, mas por isso que é chamado de dons, presentes. Eles são a manifestação da graça de Deus para com você e para comigo. Cristo generosamente dividiu seus dons conosco. Olha que coisa linda. Efésios 4:7. Mas cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Nem é você quem escolhe os dons que gostaria de ter. É Deus quem determina. Então aquela coisa, eu gostaria de ter tal dom. Não, é Deus que vai determinando e vai moldando você para ser usado naquele específico dom para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Paulo explicou, é o mesmo e único Espírito Santo que distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. O mesmo Espírito Santo que me dá o dom do ensino, da palavra, é o mesmo Espírito Santo que dá a você o dom, muitas vezes, da intercessão, o dom muitas vezes de você orar pelos enfermos e serem curados, o dom da profecia, para louvar a Deus, entendeu? Muitas vezes você também está pregando o evangelho. Deus vai capacitando cada um da maneira que há necessidade da obra. 1 Coríntios 12:11, mas um só e o seu mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente cada um como quer. Pois por Deus gostar de variedade e querer que sejamos especiais, não há nenhum dom que seja concedido a todos, ok? Aquela coisa que nós encontramos aqui em 1 Coríntios 12, 29 e 30. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? É aquela coisa, Deus gosta de variedade. É aquilo que eu volto a dizer, a pessoa se tivesse
só apóstolo, se tivesse só profeta, se tivesse só mestre, se tivesse só operador de milagres, ok? Só o dom de cura, só línguas estranhas, só interpretação. Se todos, né, tivesse isso, então Deus faz a variedade. Além disso, nenhum indivíduo recebe todos os dons. Se você possuísse todos, não teria necessidade de mais ninguém. E isso destruiria um dos propósitos de Deus, que é o servir. Então, Deus nos dá o dom para servir. Se você tivesse tudo, entendeu? Como é que você iria servir ou a pessoa iria te servir? Porque ela teria tudo. Nos ensinar a amar e a depender um dos outros é aquilo que Deus trabalha em nós. Então, através do dom que Ele nos dá, nós aprendemos a amar e a depender um dos outros. Seus dons espirituais não foram concedidos para seu benefício próprio, mas para o benefício dos outros. Então, o dom que Deus te dá, igual o dom que Deus me dá, não é para o meu benefício, mas é para abençoar você, para abençoar os outros. Da mesma forma que outras pessoas receberam dons para o seu benefício. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos a igreja inteira. Graças a Deus. 1 Coríntios 12:7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Deus planejou dessa forma para que precisássemos um dos outros. Deus tem o seu plano. Quando usamos nossos dons em conjunto, todos são beneficiados. Se os outros não usarem seus dons, você é passado para trás. E se você não usar os seus dons, eles serão passados para trás. Por isso, nos é dada a ordem para descobrir e desenvolver nossos dons espirituais. Você já parou para descobrir seus dons espirituais? De nada vale um dom não descoberto. Toda vez que esquecemos dessas verdades básicas sobre os dons, ocorre problema na igreja, porque cada igreja tem as pessoas que terão sim o seu papel de desenvolvimento ali para o crescimento, para a qualidade do culto, da adoração a Deus. Dois problemas comuns são, dentro muitas vezes desse contexto, inveja de dom e prestígio de dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os de outras pessoas e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-se-nos ressentidos e ciumentos por Deus utilizar os outros. Aí muitas vezes entra naquele problema. Deus dá o teu dom, mas aí você olha para o dom que Deus deu para o outro, muitas vezes até prega melhor que você, até muitas vezes é um melhor ministro do que você, e aí você olha para ele a desenvoltura e cria no seu coração que os ciúmes ou até mesmo o ressentimento com Deus, por que o Senhor deu para ele e não deu para mim? Então nós temos que tomar cuidado com isso. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha os nossos dons. Faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito de tal dom. É aquela coisa de também nós nos alegrarmos com aqueles que também terão os dons que nós temos, e esses dons vão sim abençoar todo o reino de Deus, a obra de Deus, e nós nos alegramos por isso. A Bíblia diz: há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é ao mesmo Senhor que estamos servindo. 1 Coríntios 12:7. Os dons espirituais são algumas vezes exageradamente enfatizados, em detrimento de outros fatores que Deus utiliza para nos moldar para o serviço. Seus dons revelam a chave para descobrir a vontade de Deus para o nosso ministério. Mas os dons espirituais não formam o quadro completo. Deus também nos moldou de 4 outras maneiras, ok? Então, voltando ali, forma, porque a primeira forma que nós falamos, qual que é? É o que nós acabamos de trazer para você. É a formação espiritual, ok? Que é os dons que Deus foi trabalhando em cada um de nós. Agora nós vamos falar mais 4 tipos de formas, são 5. E agora a segunda forma é atentando para as suas opções do coração.
A Bíblia usa o termo coração para descrever o lote de desejos, esperanças, interesses e ambições, sonhos e afeições que você possui. Vou repetir. A Bíblia usa o termo coração para descrever o lote de desejos, isso que há em você e há em mim, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que nós possuímos. O coração representa a fonte de todos os seus estímulos. O que você ama fazer, seus interesses e o que mais lhe importa. Ainda hoje usamos a palavra nesse sentido, quando dizemos, eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Olha que coisa linda, Provérbios 27:19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, ok? Assim o coração do homem ao homem. Porque lembrando que naquela época não tinha espelho como nós temos hoje. Então a água reflete o seu rosto. Assim também o coração do homem vai refletir o homem. Então seu coração revela o verdadeiro você. O que você verdadeiramente é. Não o que os outros pensam que você é. Ou que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente e agir de forma que age. Mateus 12:34. Aqui, raça de víboras, como podeis vos falar coisas boas sendo maus? Quer dizer, não tem como a pessoa falar coisa boa se ela é má. Não tem. Pois do que há em abundância no coração, isso fala a boca. Então aquilo que tem lá no coração é o que sai pela boca. Então aquilo que a pessoa fala, muitas vezes é o que está lá dentro do coração. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Provérbios 4:23. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha aqui o Provérbios, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco exclusivo. Assim como temos impressões digitais, padrões de íris e de voz singulares, nosso coração bate com padrões sensivelmente diferentes. É magnífico que, apesar dos bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais tenha tido um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Já parou para pensar nisso? Do mesmo modo, Deus deu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Nós instintivamente importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pista de onde deveríamos estar servindo. Outra palavra para o coração é paixão. Existem certos assuntos que lhe despertam paixão e outros para os quais você não liga a mínima. Algumas experiências entusiasmam e prendem a sua atenção, enquanto outras o desanimam ou matam de tédio. Ou elas revelarão a natureza do seu coração, enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em sua família. Isso pode ter acontecido. De onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Deus tinha, olha aqui, quando a gente olha dentro desse contexto aqui, Deus tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. Seus compassos emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação para o serviço. Não ignore seus interesses. Imagine como eles podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir ao Senhor com todo o nosso coração. Então, se você está
tendo desejo aí até mesmo de aprender mais da palavra de Deus, desejo até brotando no coração de orar, de ajudar o próximo, muitas vezes o desejo de servir, e isso está brotando no seu coração, e isso é Deus que está colocando aí agora. É Ele que está fazendo brotar e que realmente possa refletir nas suas atitudes para com o próximo, para com o seu semelhante, e que você seja a luz no meio das trevas. Deuteronômio 11:13. E há de ser que se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração, de toda a tua alma. É aquela coisa, a paixão, o amor por Deus. Você ama a Deus? O seu amor tem aumentado cada dia mais? Isso é importante, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, que esse amor esteja cada dia mais aumentando e que você possa dizer, Senhor, eu te amo cada dia mais. Senhor, eu não consigo viver sem o Senhor. Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel 12:20. Então disse Samuel ao povo, não temais, vós fizeste todo este mal, porém não vos desviei de servir ao Senhor, mas serviu de todo o vosso coração. Então Samuel, ele diz assim, olha, vocês fizeram mal, vocês erraram, vocês pecaram, mas não temam, porque, porém não vos desvieis de servir ao Senhor. Não desvie, que se arrependam, volte a seguir ao Senhor e servir a Ele de todo o coração de vocês. Romanos 1:9, pois Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então aqui Paulo está dizendo, Deus a quem sirvo. Então lembrando que o propósito que nós estamos falando aqui nesse capítulo é sobre o servir a Deus. Efésios 6:6, não servindo somente à vista, como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então o que nós temos que fazer é fazer de todo o coração. Independente do número, quem está me assistindo ou não, se vai ter bastante gente, se não vai ter, não é de maneira nenhuma o meu interesse. O interesse é que se tem uma pessoa, se é você que está ouvindo, que está sendo abençoado, amém. É aquela coisa, uma alma para Deus tem o valor do mundo inteiro. Então, graças a Deus por você que está aí, independente do número que vai alcançar essa live ou não. O objetivo é fazer com todo o meu coração e fazer também com dedicação, com servir, fazendo para Deus e sabendo que o restante é Ele que vai fazer a obra, é Ele que vai fazer com que essas palavras venham saltar no seu coração e fazer toda a diferença, né? Fazer com que haja assim uma mudança, uma transformação. Deus quer que você o sirva apaixonadamente e não por obrigação. Então lembrando que eu não estou aqui por obrigação. Lembrando que eu sou um pastor, né? Podemos dizer, eu sou o pastor presidente da Igreja Batista Eulã. Poderia muito bem nem fazer essas lives, fazer muitas vezes as lives como muitos pastores estão fazendo, 2 vezes só por semana, alguns só 1 vez por semana, acabou. Ainda que é cansativo, é trabalhoso, com certeza, não é fácil, mas eu estou aqui de todo o meu coração, fazendo porque eu tenho a certeza que foi Deus que colocou no meu coração o fazer para que você também fosse abençoado e fosse curado, restaurado, como nós temos visto muitos testemunhos, pessoas através dessas lives sendo curadas, depressão, sendo libertas aí de angústias, muitas vezes de pensamentos ruins, de pensamentos até mesmo de suicídio, Deus trazendo libertação, dando um novo significado da vida. Então isso não tem dinheiro que pague, verdadeiramente é o Espírito Santo que age. E quando a gente faz com esse entusiasmo, com essa vontade, é Deus que faz trabalho de uma maneira especial. E eu creio que Ele está trabalhando aí na sua vida, amém? As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhe desperte paixão. Deus quer que você use seus interesses naturais para servir a Ele e aos outros.
Ouvir os impulsos internos pode indicar-lhes o ministério que Deus tenciona que você tenha. Como você sabe quando está servindo a Deus de todo o coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo, quando você faz com entusiasmo. Como é que eu sei que eu estou servindo a Deus de todo o meu coração? O entusiasmo. Está tendo entusiasmo naquilo que você está fazendo para Deus? Aquilo que você está assistindo agora, está tendo entusiasmo no seu coração? Muitas vezes você vai ofertar, tem entusiasmo. Você vai pregar, tem entusiasmo. Você vai orar, tem entusiasmo. Entendeu? Você vai louvar, tem entusiasmo. É isso que você entende no primeiro momento, que está servindo a Deus de todo o coração. Quando você está fazendo o que ama fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Espera aí, deixa eu ver se você está assistindo mesmo. Se você está só curtindo e depois, linha na pipa. Não precisa. Você vai estar aí porque você quer estar, você vai receber a palavra porque você quer receber, então vai ter no seu coração esse entusiasmo. Não precisa ficar ali inspecionando, ver se você realmente está fazendo direitinho as coisas ou não. Não, você está fazendo porque você quer fazer. Graças a Deus, não precisa lá ficar dizendo, olha, tem hoje a live, olha, tem o culto hoje. Não. Você vai fazer porque você quer fazer. Isso é gostoso. Você não precisa de recompensa, aplausos ou pagamento, porque adora servir desta forma. Aleluia. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. Então, quando não há esse entusiasmo, é onde muitas pessoas vão se esfriando, muito desviando. Antes cantava na igreja, não canta mais. Antes ofertava, dizimava, hoje não faz mais. Antes pregava, não prega mais. Antes orava, não ora mais. Por quê? Vai perdendo aquele entusiasmo. Por isso que a Bíblia fala, eis que tenho contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lá em Apocalipse. Então nós temos que tomar cuidado. A segunda característica de que quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Todas as vezes que você faz o que Deus o condicionou a amar, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não se importa com uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão. A paixão na bola, a paixão muitas vezes na natação, a paixão muitas vezes pelo jornalismo. Então tem que ter paixão na culinária. Se você realmente tem paixão naquilo que você faz, pode ter certeza, o trabalho será com excelência. O pedreiro, na verdade, o encanador que faz ali com paixão naquilo que faz, na pintura, tudo pode ser bem melhor. E não por lucro ou obrigação. Então, muitas vezes a pessoa, por paixão, ela não vai fazer pelo lucro, pelo tanto que ela vai ganhar. Mas aquela pessoa que faz sem ter essa paixão, ela vai fazer pelo dinheiro, pelo interesse. Pode ter resultado? Sim, mas não vai ser da maneira que precisaria ser, com esse entusiasmo e com tanta bênçãos que vem em fazer com o coração cheio de paixão. Todos já ouvimos dizer, arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro. Então algum dia saio e vou fazer o que gosto. Já ouviu falar sobre isso? Olha, eu estou no emprego, eu consegui, mas eu odeio aquele emprego. Mas um dia eu vou sair de lá e vou arrumar alguma coisa que eu gosto. Isso é um grande erro. Não desperdice sua vida em um emprego, ok? Que não exprima o que vai em seu coração. Então vou repetir aqui, não desperdice sua vida em um emprego, ok? Não é prego não, aqui é que estava faltando, está separado. Então não desperdice sua vida em um emprego que não exprima o que vai em seu coração. Então é aquela coisa, não faça aquilo que você realmente não está no seu coração. É preferível você fazer aquilo que você gosta. Apesar que hoje, aquilo que eu falei, até falo para o meu filho André, muitas vezes, a gente tem que saber o seguinte, nós temos que saber várias coisas, várias profissões ao mesmo tempo, porque os dias difíceis vêm para todos nós, e tem coisas que nós não temos como escolher,
Ou você realmente faz, você realmente exercita, até para questão de sobrevivência, porque se você também, de repente, ficar escolhendo muita coisa, nem sempre também dá certo. Então é aquela coisa, você pode sim estar no emprego, talvez que você não goste tanto, mas está ali fazendo e faça com amor, com dedicação. E é claro, não fique ali amaldiçoando o seu emprego, não fique ali muitas vezes sendo, muitas vezes tropeço ali, não, para o seu patrão. Faça com excelência. E quando você precisar sair, enquanto isso você está nesse serviço, vai mandando currículo, manda para um lado, para o outro. A hora que abrir uma outra porta, saia daquele emprego, ou seja, com cabeça erguida. A pessoa vai olhar para você e vai dizer, olha, foi um excelente funcionário, uma funcionária muito excelente. Para que você também deixe a porta aberta, porque o dia de amanhã ninguém sabe. Quem pode dizer que você não vai precisar desse emprego lá na frente de novo? Então é aquela coisa, faça tudo, faça como se fosse para o Senhor. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Porque quando você vai para a morte chega até você, tudo que você tem, todo o seu currículo, tudo, não vale para mais nada. Você não leva nada desta terra, mas a única coisa que você vai levar é aquilo que você fez para o reino de Deus, para a obra de Deus, para o seu semelhante. É isso que você vai levar. O significado é muito mais importante do que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez falou: uma vida simples no temor do Senhor é melhor que uma vida rica com uma tonelada de dores de cabeça. Provérbios, Salomão foi um homem muito rico. E então chegou a dizer, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele a inquietação. De repente tem aquele monte de dinheiro, mas não tem paz. Então é melhor talvez o pouquinho que você tem, mas no temor do Senhor. Porque vale mais o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Não se conforme com apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No fim das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito do que viver e ainda assim não ter para que viver. Então, vou repetir. Você pode ter muito do que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor. Servir a Deus de forma que exprima o que está em seu coração, chegue a uma conclusão sobre o que você gosta de fazer, o que Deus lhe colocou no coração para fazer, e então faça isso para a glória de Deus. Então, dentro do reino de Deus, procure fazer aquilo que você goste. Que nem eu sempre fiz um trabalho nos hospitais, visita na Santa Casa, sempre fiz. Hoje nós não estamos podendo fazer por causa do coronavírus, então está tendo essa dificuldade. Mas desde 87 que eu faço visita nos hospitais. Já muitas vezes em trabalho de presídio, eu já tenho certa dificuldade. Não que eu não vejo que há importância, porque eu vejo muito ministério de pessoas que vão em presídios e fazem um trabalho maravilhoso. Então eu vejo, cada um Deus chamou para um propósito, um chamado, um ministério. Então, de repente, é aquela coisa, você não vai ter o mesmo prazer que eu, talvez, de ir no hospital, mas você tem um outro chamado com as crianças, um chamado muitas vezes nos asilos, como nós vemos a irmã Assunta, né, um trabalho maravilhoso, Deus usa ela para tirar pessoas das ruas. Então é um trabalho lindo. Então cada um, e você vai descobrir aquilo que Deus vai te usar, no louvor, na pregação, na oração, na intercessão, entendeu? Até mesmo ajudando na igreja, de alguma forma, na limpeza que seja, também é importantíssimo. Ofertando, dizimando, meu Deus, como também é importante. Cada um fazendo a sua parte, a formiguinha. Com certeza a igreja, ela crescerá saudável. Isso que está no coração de Deus. E assim então terminamos o 30º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Eu fui moldado para servir a Deus. Um versículo para memorizar, 1 Coríntios 12:6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Uma pergunta para meditar: de que modo posso me
servindo a outras pessoas apaixonadamente e gostando de servir? Então, aquela coisa, novamente, uma pergunta para meditar: de que modo posso me ver servindo a outras pessoas apaixonadamente e gostando de servir? Então você possa fazer essa pergunta: de que modo eu posso me ver servindo a outras pessoas? Apaixonadamente, é aquela coisa que eu volto a repetir: o que você for fazer tem que ter paixão, né? E gostar de fazer de todo o seu coração. Agora, se também você não quer fazer nada, tem que orar. Aí está errado, entendeu? Aí a Bíblia fala: vai ter com a formiga ao preguiçoso. Então é aquela coisa: Deus te chamou, me chamou para servir. Então esse é o propósito de Deus. E assim terminamos capítulo 30, moldado para servir a Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no Teu nome, nós apresentamos cada pessoa que está aí conosco, nessa live que estamos falando, uma vida com propósito, um estudo baseado, Senhor, ó Deus, naquilo que o autor Rick Warren escreveu. E hoje, Senhor, nós falamos sobre moldados para servir a Deus. Que o Senhor possa moldar mesmo essa pessoa que está nos assistindo e que ela possa ter entusiasmo em fazer a Tua obra, que ela possa ter dedicação, que ela possa ter amor e saber que o Senhor se agrada desse trabalho. Que o Espírito Santo revele a ela, Senhor, qual é o dom que ela tem para desenvolver na Tua obra e assim fazer com toda a dedicação. Caia por terra, Senhor, toda a ação que o inimigo intenta, dizendo que não tem capacidade, não tem condições, porque Deus sim nos capacita, Deus nos dá condições. Então levanta esta pessoa para servir, para ser um canal de bênção na igreja e que possa servir também a outros com entusiasmo, com amor e que vidas sejam abençoadas. Também eu peço pela saúde dessa pessoa, eu peço pela família, eu peço que o Senhor livre ela de todas as doenças, todas as enfermidades, principalmente dessa pandemia, caia por terra, traga cura, restauração, abençoa a vida financeira, abençoa, ó Deus, o chamado, abençoa a saúde, abençoa os sonhos, os projetos, caia por terra tudo que não é teu, e que essa pessoa seja abençoada grandemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, mais uma vez, um abraço no seu coração, lembrando que você pode estar acessando também essa live no YouTube, Igreja Batista Eulam, e no nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br. Um abraço no seu coração, fique com Deus, e se amanhã, Deus permitir, novamente mais uma live que estaremos falando do capítulo 31 de 40 de uma vida com propósito. Deus abençoe, fique com Deus.